é mais ou menos a mesma história do chumbo na gasolina. Já ouviu essa história? Não. Há muito tempo atrás, a gasolina tinha chumbo. E isso foi vendido pela indústria do petróleo como ela produzia uma melhor octanagem, uma melhor capacidade, gerava mais quilômetros por litro por causa disso. Ela não danificava os motores quando eles colocavam chumbo. E aí o chumbo começou a ser liberado no ar, porque a gasolina era queimada dentro dos carros e o ar era contaminado com chumbo. E o chumbo era visto pela indústria como algo não nocivo, super bacana, barateava a gasolina porque ficava mais eficiente o carro. Depois de uns anos começaram a surgir crianças com problemas de desenvolvimento mental. Putz. E nos adultos estava gerando muitos sintomas neurológicos. E aí eles foram estudar, demorou anos para mostrar que era o chumbo da gasolina que estava causando isso. Hoje a gente está vendo dois fenômenos muito parecidos. Microplástico, que a gente não sabe o que causa. O que é microplástico? Microplástico, por exemplo, você tem... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essas canetinhas aqui, posso pegar? Pode. Tem umas canetinhas aqui. Se essa caneta acabar e for jogada fora, Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá. ela vai se decompor no meio ambiente. Certo. E nessa decomposição, que demora anos e anos, né, o pessoal fala que demora milhares, às vezes, de anos, vai quebrando o plástico dela e gerando microplástico. Roupa tem plástico, o próprio frasco aí tem plástico. Então a gente está começando a depositar plástico em locais onde não deveria ter plástico. Foi detectado há cerca de 2 anos atrás plástico na placenta humana, que Putz. é aonde se desenvolve o bebê, na mãe, né? Tem plástico, tem estudos aí de 10 anos para cá detectando plástico no pulmão. O pessoal que trabalha com evolução, geologia, né? Eles estão vendo que o plástico agora ele está se depositando na camada de rocha. Então você tem uma nova era geológica por causa do plástico. Isso é bizarro, assim, porque o pessoal chama de antropoceno, que tem os períodos dos dinossauros lá, agora pegou pesado, que essa área não é a minha, mas tem lá era cenozoica, essas coisas, e elas são marcadas pelas deposições de sedimentos em rochas. Então, por exemplo, a gente sabe que caiu um asteroide na Terra quando os dinossauros morreram, porque tem uma camada de metal ali que só existia em asteroides. Entendi. Então foi depositado em sedimento e os cientistas veem isso. Está depositando uma camada de plástico que nunca existiu na história da Terra. E o plástico ele vem do petróleo, né? Então você está depositando uma coisa que é uma evidência humana. Então o período está chamando antropoceno. Eles têm 2 coisas que geram isso. Primeiro é o plástico que está se depositando e o outro é a radiação das bombas nucleares que foram disparadas ali desde a Segunda Guerra, né? Então você tem uma deposição de material radioativo e plástico. E o plástico continua crescendo. Então está se detectando microplástico em seres humanos, em animais. E a gente não sabe qual é o efeito disso. Esse é o primeiro fenômeno assim, que eu estava falando que estava causando problemas, né? E agora esse negócio eu estava falando e agora acabei esquecendo. Mas tem um outro fenômeno também, que é você ter esse negócio do industrializado. A comida industrializada, ela está se... Como a população está passando cada vez mais fome, isso em geral, não estou falando de Brasil, não. Existem pessoas... É lógico que a fome em geral está diminuindo, mas existem populações que passam muita fome. O Brasil é um exemplo de país que, infelizmente, tem muita população em insegurança alimentar. Então, a desigualdade é muito grande. A riqueza geral do mundo aumenta, mas a desigualdade está aumentando. E essas pessoas que estão passando fome e com insegurança alimentar, muitas vezes elas não sentem a fome física, mas elas sentem a fome de não poder comer carne, não poder comer um alimento mais nutritivo, e busca o industrializado que é mais barato. Então a gente até fez um vídeo sobre isso, né, falando sobre o problema da fome no Brasil, que muita gente fala de 33 milhões de brasileiros passando fome, mas existem mais de 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que é o que é chamado de insegurança alimentar. Então esse fenômeno de você aumentar o consumo de industrializado está por trás do câncer. É mesmo? A evidência, a principal hipótese é essa.